pessoal, vamos falar hoje sobre um tema que creio seja de interesse de todo mundo, que é psicanálise, sucesso e dinheiro e fama. Eu escrevi um longo texto aqui que eu vou sintetizar, mas que explica bem o que significa psicanálise, sucesso e dinheiro e o que significa tanto em termos sociais como em termos psicológicos individuais e em termos da própria psicanálise. Então, eu vou começar. Psicanálise, sucesso, fama e dinheiro. Estamos no começo, estamos prestes ao início de um novo ano, que significa início de um novo curso de psicanálise, e eu acho importante nessa altura da nossa história especificar o que significa psicanálise, sucesso e poder. Quando a gente aborda esse assunto por esse viés, nós estamos associando a psicanálise a um negócio. Né? Psicanálise como negócio, como um business, né? Como uma atividade profissional, como qualquer outra. Né? A pessoa trabalha no banco, a pessoa é engenheira, a pessoa é professora, essas coisas. Então, psicanálise como business significa que o objetivo é conseguir ter sucesso, no sentido significa que então eu tenho dinheiro suficiente para viver e possivelmente bem mais, né? Significa que eu sou conhecido, que eu tenho uma agenda cheia. Este modelo é o modelo de negócios que também se baseia aí, que acontece, se estrutura no modelo da medicina. O que faz a medicina hoje, né? A medicina está desenvolvida em um monte de atividades, a medicina, de ramos, né? Especialidades. E como funciona hoje o sistema médico e o sistema farmacêutico, que são irmãos gêmeos atualmente. Funciona assim, eles te dizem que você tem que fazer exames, porque você pode ter esse problema. E qualquer detalhe do teu sistema, do teu análise de sangue, do teu corpo, que possa representar um problema, é apontado. Apontado porque eles são cuidadosos com você? Mas porque é assim que funciona a máquina. Então você é mandado para fazer um exame, muitas vezes você não precisa desse exame, mas a pessoa que faz o exame vai receber dinheiro, o plano vai pagar por isso, então se mama do plano de saúde. E a indústria farmacêutica lucra com as nossas doenças. Então, a medicina que se desenvolve em especialidades é uma medicina super focada em detalhes, com o intuito de sobreviver financeiramente. A tua saúde, a minha saúde, a nossa saúde é secundária. Hoje, esta é a medicina. Esta é uma indústria da medicina e uma indústria da farmacêutica. E nós estamos acostumados a isso. Estamos acostumados a fazer vacinas para gripe, vacinas para isso, para aquilo, tomar remédio, enfim, estamos acostumados. Então, está na nossa cabeça, né? Assim como está no nosso sistema, o mundo dos negócios. Eu vou ter sucesso numa carreira porque eu vou ganhar dinheiro. O dinheiro é o medidor do meu sucesso. Então, quando eu olho para a psicanálise, vendo a psicanálise como um caminho que vai me garantir, que vai te garantir sucesso, fama e dinheiro, eu estou neste contexto cultural e social e desse tempo. É muito importante especificar isso. Não é universal e vem de um lugar. É uma mentalidade. Ok. Agora, como fazer para ter sucesso, então, quando a gente está no mundo dos negócios? Qualquer um que trabalhou numa empresa sabe disso, tem que vestir a camisa da empresa, certo? Você tem que atuar, tanto conforme a empresa quer de você abraça os valores da empresa, abraça o projeto da empresa, como também você tem que se encaixotar dentro de um perfil que não é só da tua empresa, mas de do mundo do negócio, de um certo tipo de pessoa. Né? Tem um perfil psicológico até, de atitudes, de visão de mundo, de estereótipos e de prioridades. Você tem que ser, assim como quando você se junta a um grupo de amigos que tem determinada ideologia, que tem determinada filosofia de vida. Você não vai vestir a camisa, o que é? É ser como eles. Pode ter variantes, mas é adotar os valores, é adotar um certo ritmo de vida, é adotar prioridades, escolhas, é priorizá-las, no mínimo priorizá-las em relação às tuas.
Então, no mundo dos negócios, que é um pouco mais do que o mundo dos amigos, funciona da mesma forma com, a mais, a cobrança de ter sucesso, que significa hoje ter dinheiro, e muito dinheiro. Muito dinheiro, porque o dinheiro virou o Deus dos nossos tempos. Né? Então tem que ter muito dinheiro, senão você não tem sucesso. E se você não tiver sucesso, você não vale muita coisa. O teu valor pessoal está relacionado ao dinheiro que você faz. E aí o que acontece quando a gente aplica isso na psicanálise? A gente tem mais ou menos 2, 3 tipos, né, de perfis. Então tem o terapeuta, estou falando psicanálise sobretudo porque eu sou psicanalista, né? Não sou psicóloga, sou psicanalista, trabalho, portanto, com o profundo, com o inconsciente e com processos que transcendem o ego, e trabalho também com o ego, obviamente. Então, a gente tem o perfil do terapeuta, do psicoterapeuta, que recalca, que retoma o modelo do homem de negócio ou da mulher de negócio. No caso que seja mulher, é uma mulher muito bonita, maquiada, porque isso faz parte dos estereótipos femininos de hoje, da nossa sociedade. E o homem, claro, é um homem sério. É um homem sério e que expressa poder. Aí temos o segundo modelo, que é a pessoa mais descolada, homem ou mulher que seja, cuja abordagem, então na primeira abordagem, a abordagem para ter sucesso é, ó como eu sou gostosão, ó como eu sou foda, ó como eu sou bom. Você quer ser como eu? Muitas das pessoas que conheceram Jung provavelmente queriam ser como elas. Agora, é diferente, né? Quais são os valores que cada pessoa está transpirando? E quais são os valores que você quer? Que são os valores que você quer porque os outros querem, ou você quer porque fazem bem para você? É aí você que escolhe. Aí o descolado, a descolada, são pessoas que abordam assim diretamente. E denunciam, e esbravejam quase, né? Denunciam os problemas, mostram as falhas e quase sacodem as pessoas. E depois tem, isso mais no campo das terapias mais holísticas, o modelo feminino, acolhedor, maternal, suave. Mas isso não é muito psicanálise mesmo. No mundo dos negócios, os números são o que conta, certo? Os números contam. E no mundo da medicina, as patologias contam. Daí, essa enxurrada de vídeos e de informações sobre as patologias que você tem. Você tem essa patologia, para ser ansioso, eu vi várias pessoas, né? 10 pontos para saber se você é ansioso. Isso. Eu sou ansiosa, eu tenho déficit de atenção, eu sou depressiva, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É a coisa mais fácil do mundo, exatamente o que a medicina faz hoje. Eu moro nos Estados Unidos, eu vejo constantemente propagandas apontando problemas físicos e de todo tipo, que por um lado é interessante, né, a gente saber, talvez a gente tenha esse problema, mas é só disso que se fala. E o resto do mundo está copiando os Estados Unidos porque é economia, isso é dinheiro. Quanto mais doença você tiver, mais remédio você vai consumir, e assim você nutre com a tua saúde, com o teu corpo, um sistema que é doentio. Então, quando na psicanálise nós trabalhamos nessa direção, nós estamos nesse mesmo campo cultural. E pega nas pessoas porque as pessoas estão preparadas para isso. Porque a gente vive todo dia com isso. Então, é uma linguagem conhecida e são medos conhecidos. Então, isso vai tocar e vai enfiar a faca nos medos que já existem. As pessoas têm medos, as pessoas têm fragilidades, têm inseguranças. E aí a gente vai bater a tecla lá e mostrar o quanto é um absurdo que você esteja nessa situação quando, poxa, você pode marcar uma sessão comigo. Agora, então a gente tem aplicado esse modelo, eu tô lendo porque eu escrevi aqui, denunciar os sintomas, né?
declarar todos os podres, né, para as pessoas acordarem. É bom as pessoas acordarem. Eu não sou uma pessoa assim, docinha sempre. Eu acho importante as pessoas acordarem. Mas essa não pode ser a linha principal de atuação da psicanálise. Isso não é psicanálise. Como funciona, as pessoas explicam como funcionam os sintomas. Agora, gente, a verdade é que muitos sintomas que se tem podem vir de vários lugares. E falar que eu sou ansioso, qualquer coisa pode gerar ansiedade. Aqui a gente está falando de uma coisa muito nebulosa, tanto que no manual de diagnóstico que os americanos, que são os reis dos sintomas, construíram e que todo mundo adota, se fala a ansiedade é um sintoma indefinido, é um medo generalizado do futuro. Mas quem não tem isso, ainda mais vivendo numa situação que se vive, cuidado com se autodiagnosticar e cuidado com pegar uma fala qualquer e aplicar em você, porque aí você se formata, se insere numa caixinha e isso fecha a tua mente para entender outras coisas. Você deve ter algum elemento, tá, e depois? E aí? Como que isso tem realmente a ver com você? Como que isso funciona dentro de você? Sim, código de identificação de doença, exatamente, é isso que fazem. E tá cheio, e as pessoas buscam, por quê? Porque elas estão acostumadas a essa linguagem. Mas essa não é uma linguagem que faz bem no âmbito da psicologia. Não. Agora, esse psicanalista sério, homem de negócio, que geralmente estamos no âmbito dos freudianos e lacanianos, tá? Que são as pessoas mais sérias na psicanálise, porque eles têm os códigos, esses códigos deles e os dogmas mais fixos, porque junguianos não são assim. Eles mostram essa postura séria de poder. E pode chamar a atenção das pessoas que precisam de um pai, porque o analista representa o pai ou a mãe, dependendo do sexo do analista e do momento do processo terapêutico. As mulheres vão acrescentar a isso um look perfeito, ou então um jeito assim blasé, né, de quem está por cima disso tudo. Mas é importante sempre entender que tipo de abordagem, que tipo de teoria está por trás daquela pessoa. Agora, o grupo 2 vai ter métodos mais escrachados, fomentando a revolta, que eu acho importantíssimo as pessoas se revoltarem. Importantíssimo. Mas para quê? Eu vou me revoltar contra uma situação, contra o que eu sinto, tudo bem, mas para onde que eu estou indo? E aí, novamente, que a teoria é importante. Para onde vai te levar? Para onde vai te levar esse tipo a tua revolta? A gente se revolta e não é fácil na vida, mas a gente tem alguma alternativa. E qual é? Ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso neste modelo? Se você achar que isso é bom, vá com isso. O que eu vejo do lado de cá no sentido do paciente, do potencial paciente. Como que um potencial paciente se sente? Eu acho que se sente burro, porque ele não age. Se sente burro porque não toma conhecimento de assuntos tão importantes. Se sente intimidado com poses de profissionais sabe-tudo que decretam verdades. São postos em caixinhas, que são os códigos, né, das doenças. Você é um ansioso, déficit. Gente, sinceramente, eu pessoalmente não uso e nem quero entender demais, porque aí a minha mente vai ficar distorcida, porque todo profissional médico sabe, a gente fica distorcido vendo tanta doença, tantas coisas. Então eu cuido daquilo que eu deixo entrar na minha cabeça. Então eu tomo cuidado em não criar etiquetas rígidas demais. Porque aí o cérebro, os neurônios se prendem a isso e não funcionam bem. Então, esses potenciais pacientes são culpabilizados, aliás, instigados e provocados, ou seja, eles são objetificados. Por que é objetificação isso? Porque o paciente vira objeto da cura de um outro, né? E um outro que te quer. E, inclusive, nós vivemos hoje, né, numa cultura extremamente predatória. Todo mundo sabe que vai aparecer uma chamada querendo te vender alguma coisa. Quem que acredita de primeira em qualquer propaganda, em qualquer live, em qualquer coisa? Porque todo mundo sabe que querem alguma coisa da gente, geralmente é dinheiro. E hoje todo mundo é muito bom, tem muita lábia para falar. Tem jeito, qualquer um pode
pode convencer pelo menos um grupo de pessoas que está naquela, vamos dizer assim, naquela mesma vibração, naquela mesma sintonia espiritual, psicológica. Então, tá, tudo bem para aquelas pessoas. Então, essa abordagem foca no sintoma e não no todo da pessoa. Esse que é o problema. Por isso que a psicanálise não pode ter uma abordagem que foca no sintoma, porque isso não é psicanálise. Isso pode ser psicologia comportamentalista, que funciona, tá? Funciona assim, também faço, mas dentro de algum outro contexto, porque se eu uso só isso, eu estou praticamente treinando as pessoas, fazendo quase um coaching. Então, não foca no todo da pessoa, que inclui o que inclui o meio no qual a pessoa vive. Inclui também esse bombardeamento de informações que recebemos todos os dias, de estímulos, de seduções e de todas as armadilhas psicológicas que fazem o marketing. O marketing é feito de armadilhas psicológicas e se fundamenta na imagem e nesse imediatismo das nossas reações, ou seja, nos priva de pensamento. Então, hoje, o que acontece? Todos nós estamos mergulhados nesse caos social e virtual, sobretudo o virtual é mais forte do que o social, e aliás, né, cria uma ação direta depois no social, criando confusão mental. O que mais falta hoje é clareza de entendimento, de interpretação das coisas, de pensamento, de norte, clareza. Então, essa é a função da psicanálise, é trabalhar nessa direção e enxergar o contexto maior. E essa só pode ser uma psicanálise com fundo junguiano. Essa é a base do que eu estou falando, é a psicologia junguiana, que não nasceu de Freud, mas que nasceu na mesma época e tem alguns princípios parecidos e alguns iguais, sendo o mais importante, igual para toda a psicanálise, que é trazer o inconsciente para a consciência. E a gente não sabe o que tem no inconsciente, então eu tenho que tomar muito cuidado em encaixotar as pessoas, em dar diagnósticos, em prever coisas. Eu tenho que deixar o campo aberto para que maravilhas possam acontecer. Porque quando a gente está com algum problema, a gente está se sentindo mal, a gente não vê solução, porque a solução não está no plano do ego. A gente tem que se abrir para dentro e abrir a cabeça para o desconhecido, porque o desconhecido pode nos trazer e geralmente nos traz as respostas. Isso é psicanálise. Agora, é natural que todos os psicoterapeutas ou psicanalistas, eu vejo isso com os alunos, todo mundo vive nesse mundo, nesse tipo de cultura. Então, todo mundo está influenciado por isso. Agora, é obrigação do psicanalista, e eu repito, obrigação, se você quer ser um psicanalista, questionar esse sistema. Questioná-lo, porque senão o que você vai fazer? Você vai só repetir a mesma, e numa linguagem diferente, com outros conteúdos, né? Usando e abusando dos conteúdos patológicos da psicanálise, da psicologia, da psique humana, para vender praticamente a mesma coisa que todo mundo vende. Você é um vendedor do teu serviço. O que a gente está vendo hoje é uma dicotomia crescente entre o que tem dentro, o que temos dentro e o que tem fora. O que tem dentro e o que tem fora. Estamos vivendo uma dicotomia sempre mais profunda. O que significa isso? Que tem uma diferença entre o que a gente mostra para o mundo, o que é mostrar e o que a gente realmente sente e que está acontecendo conosco. Vivemos numa crise de valores coletiva, numa tensão social constante. E, na prática do dia a dia, o que acontece hoje é uma massificação. Os indivíduos são massacrados, a individualidade é massacrada, não os indivíduos. As pessoas, ninguém te obriga a fazer nada, quase. Mas a tua individualidade, a tua unicidade é massacrada, porque o coletivo suga, a traga é muito forte, é sempre mais forte. Inclusive, todo esse mundo virtual só potencializa essa cultura coletiva, instigando e seduzindo as pessoas a serem iguais. Variantes pequenas,
que não fazem, na verdade, nenhuma diferença grande. Este sufocamento se expressa na dificuldade das pessoas de se desvencilharem de relacionamentos, começando com um dos pais, com os pais, né? Eu vejo muitos jovens velhos que moram ainda com os pais, dependem dos pais, não têm força, não só para fazer o caminho deles na vida, como para ter independência, autonomia emocional dos pais. Isso se reflete nos relacionamentos. E isso se reflete, essa fragilidade da individualidade se reflete nas escolhas profissionais, nas mudanças, nas buscas por mudanças de carreira, no empreendimento de qualquer coisa, porque você está fraco, você não acredita no próprio juízo e muitas vezes você nem desenvolveu um juízo teu. Porque você vive de coisas ouvidas, que sejam dos teus pais, que sejam dos teus amigos alternativos da comunidade, é a mesma coisa. A questão não é se eles falam a verdade ou não. Deve falar um monte de besterol no meio disso, mas deve ter coisa real e verdadeira, inclusive pais chatos. A questão é você não ter processado isso e tornado realmente teu, ou seja, casado aquilo que vem de fora com a tua individualidade, a tua unicidade. Casa, faz um shake aqui, nasce um produto novo. Isso é você. Isso é você. É isso que falta. Na ausência dessa autonomia de pensamento, não tem escolhas claras, não tem nortes, não tem critérios. E aí as pessoas se sentem mal, se sentem frágeis internamente, têm dificuldade de tomar atitudes e de fazer escolhas e de, portanto, acreditar no que estão fazendo. Tem muitas pessoas buscando caminhos alternativos e estão cansadas desse sistema. Tem razão. Agora, para fazer o alternativo, você tem que buscar lá no fundo do teu poço, novas verdades que sejam significativas para você. Óbvio, as tuas são coisas que te pertencem e ao mesmo tempo não são tuas, posse pessoal, assim. São valores que você assume, que ressoam em você, com os quais você se identifica e que vão trazer algo novo para o mundo. Porque todos nós precisamos nos realizar com aquilo que tem de mais único em nós. E essa realização tem que estar neste mundo caótico mesmo, nesse mundo aí, e ter um efeito positivo para o mundo. A gente se sente bem, a gente quer o sucesso que a gente quer, é conseguir realizar algo de bom para mim, que me expressa e ao mesmo tempo ressoa nos outros. Então, o problema é quando você não encontra, está desnorteado, o que você vai fazer? Não entende o que está acontecendo, o que você vai fazer? Você vai se jogar ainda mais no coletivo, você vai buscar soluções fora. Fora de você, mesmo num curso de autoconhecimento. Quem não faz hoje, muitos fazem e fazem muitos. E às vezes eu tenho dificuldade com pessoas que eu atendo, porque elas vêm com jargões de cursos de autoconhecimento. E elas acham que porque eu faço autoconhecimento, eu devo entender. Não sei. Uma pessoa ou então de psicólogos. Porque a psicóloga, porque eu acordei tal hora de manhã, de madrugada, e aí eu e ri, porque eu deveria entender alguma coisa. Entender o quê? Eu falei, por quê? Qual é o problema? Não, porque uma psicóloga junguiana falou que quando você acorda nessa hora, durante a noite, é porque você não quer acessar o teu inconsciente. Eu falei, uau! De onde que essa mulher tirou isso? A Jung não escreveu isso. De onde que veio? Pode ser um novo conhecimento, mas assim... E pegar essas frases e aplicá-las como se fosse a Bíblia, nos retarda. Por isso que temos que tomar muito cuidado e aprender a pensar com a nossa cabeça. Esse trabalho de pensar com a nossa cabeça não é só racional, porque o pensamento está muito longe de ser um processo neutral, racional e frio e objetivo. Está muito longe. Com um pouco de auto-observação, você vai perceber que você pensa aquilo que convém. Você pensa aquilo que vai fazer bem, no sentido de amenizar as coisas, de tranquilizar as coisas. Você vai perceber quantas mentiras, minhas verdades você fala para você e para todo mundo. Então, pensar mesmo é completamente livre. E é impiedoso
O pensamento livre é impiedoso, eu não fico com dó nem de mim, nem de você, nem de nada. Pensar de verdade não tem nada a ver com aplicar algum tipo de... Com pensar de forma que tudo vai ficar bem entre eu e fulano, entre eu e não sei o quê. Isso não é pensamento. Eu posso depois achar uma forma de transmitir o meu pensamento de uma forma que não seja muito agressiva, talvez, se precisar. Eu vou depois, mas a princípio comigo eu tenho que poder pensar livremente. E eu vejo que as pessoas não fazem isso. E quando você usa diagnóstico para se diagnosticar e achar que assim você sabe de você, você está se enganando, né? Porque o que serve isso? E como que você vai resolver o teu problema? E tem muita gente... Esse diagnóstico serve para milhões de pessoas. E o que te faz diferente? Como que isso vai, de fato, te transformar? O problema é sempre dentro da gente. O problema é sempre dentro da gente. Não adianta procurar fora. O problema é psíquico, é da falta de autoconhecimento real que temos de nós, de enfiar a mão na massa. Os meios externos já existem. Os recursos, muitas pessoas eu vejo que têm os recursos, mas não só não sabem como usá-los, mas parece que faltam as mãos, literalmente, falta a força, falta o tesão mesmo de ir e fazer acontecer. Então, fama, dinheiro e sucesso escondem um cerne, que é a necessidade de se sentir importantes. Não tem nada de mal nisso, porque o problema é como a gente interpreta. Todos nós precisamos nos sentir importantes. Que significa o quê? Não ter muitos likes e nem ter muito dinheiro. Apesar que realmente a gente precisa de dinheiro, eu concordo totalmente. Importantes é saber que a gente está realizando algo de valor, que é a gente. E que faz bem para os outros. É isso ser importantes. É isso. É ser agentes transformadores do mundo, da realidade. É sentir que a nossa vida serve para alguma coisa, além de ganhar dinheiro para pagar as contas e criar filhos. E depois ter que se divertir, ter que extravasar para equilibrar a tensão que se gera nesse processo todo. O progresso que buscamos é no sentido de descobrir coisas novas. Porque mesmo que você realize algo no qual você se encontra, você acha bom, é uma expressão tua. Esse algo não pode ser sempre igual. Você não pode fazer sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, pelo resto da vida. Porque não vai dar certo. Porque nós humanos precisamos evoluir. Tipo... Como a gente precisa beber, tomar água todos os dias e comer, nós precisamos evoluir. Não somos feitos para comer e dormir, como fazem, sei lá, a minha gata faz. Né? O que fazem os animais? Eles fazem o que tem que fazer, caçam e tudo, depois dormem. A gente não faz isso, a gente não consegue fazer isso. A gente precisa de mais. Mais. Então, até uma profissão que a gente escolheu, que a gente gosta, ela precisa estar em processo constante de evolução, porque você está. Se você não estiver, a coisa fica redundante, fica repetitiva, fica chata. Então, o protagonista é você que transita pelo mundo, pela vida, e vai descobrindo e realizando muitas coisas, e sei lá o que você pode realizar, nem você tem que saber. Se você souber, é chato. Você já está encaixotado. Tem que começar agora, né? De onde você está, quero dizer, e aprender a abrir o espaço, abrir o horizonte. É o crescimento teu individual que vai impulsionar o teu trabalho. É você estar feliz com aquilo que você faz, porque cada vez é interessante. Tem um desafio que te acrescenta e não que simplesmente te estressa. E é isso que faz promover o teu trabalho, a tua profissão, que dá gás para você ir à frente na vida e tomar novas decisões. É isso? E ter coragem de tomar certas decisões. Agora, o outro caminho é aquele de vestir a camisa. Só que aí você tem que bloquear o teu processo.
Se você conseguir fazer isso, talvez você seja feito para isso. Não estou condenando, só dizendo, isso bloqueia um processo, porque você tem que atuar, a função do estereótipo é ser sempre igual, até para as pessoas reconhecerem, né? Saber, isso é assim, funciona assim. Eu vejo um homem com uma certa pose, um certo modo de se vestir, uma certa atitude e fala, eu sei como ele é já. O estereótipo facilita nesse sentido, a mesma coisa com as mulheres. Mesma coisa. Agora, tudo tem um preço a pagar, tudo tem um grande preço a pagar. Então, bloquear o teu desenvolvimento significa que mas talvez você consiga muito dinheiro. Que tal? Pode ter muito dinheiro. É muito fácil, entre aspas, para quem consegue. Mas tem muita gente que não está conseguindo. Não está conseguindo entrar no sistema, não está conseguindo, ou entra e sai, não está conseguindo ficar, está desconfortável, está desatendida, está a própria necessidade vital de dar um sentido à vida. Então, esse é o tempo em que a gente vive. Enquanto tem essa crise de valores e crise de sentido de vida, estamos bombardeados por promessas de sucesso, de fama, de dinheiro e de felicidade, porque a felicidade depende do sucesso, que depende do dinheiro. Então, isso gera um foco no dinheiro, que não é nenhuma novidade. A questão do dinheiro está em todo lugar. Associar a psicanálise com sucesso, ou seja, dinheiro, é só café requentado, é mais do mesmo. E pega nas pessoas? Pega. Por quê? Porque todo mundo está acostumado. Todo mundo quer dinheiro. E acha que o dinheiro é a salvação. É claro que quando você não tem dinheiro para pagar um aluguel, o dinheiro é a salvação. Mas eu estou falando com pessoas que já pagaram o seu aluguel. Né? E mesmo que tenha dificuldade de pagar aluguel. Então a questão é o sentido da vida. A psicanálise trabalha com o sentido da vida. Porque o mal-estar humano está atrelado, está assim, juntinho com o sentido da vida. O mal-estar humano, ele existe porque tem um vazio de sentido. A gente aguenta muitas coisas. A vida não é para ser fácil. Quem tem uma vida fácil de verdade? Mas a gente aguenta aquilo que tem sentido para nós. Aquilo que não tem sentido não dá para aguentar. É a mesmíssima coisa com um bom trabalho de parto domiciliar, com uma mulher que está assumindo o parto. Ela se aguenta a dor, porque ela tem sentido, ela vai trazer um belíssimo, maravilhoso, desejadíssimo bebê. A gente aguenta, e aquela dor some também entre uma contração e outra, a propósito. Então, essa é a dor que a gente quer, não a dor de uma patológica que fica lá, que eu tenho que tomar remédio, dor de dente, uma dor de uma doença, eu tenho que tomar remédio para acalmar a dor porque ela está lá. Alguma coisa já está apodrecido. A dor humana é a dor de parto. E se a gente não entender isso, a gente acaba transformando-a numa dor patológica. Agora, essa abordagem de negócio, da psicanálise, sucesso, fama, dinheiro, que é um híbrido entre a abordagem de negócios e a abordagem médica, medicalizada, bem pesada, totalmente desumanizada, produz isso, implica isso, aliás. O desconhecimento sobre como funciona a psique. E os processos inconscientes que substanciam a consciência. A consciência não existe por conta própria, assim, numa nuvenzinha, que eu vou mexer algumas ideias, alguns pauzinhos e puf, ela muda. Isso aqui é brincadeira. Pode mudar por um dia, uma semana, não vai mudar de verdade. Então, entender da psique significa entender dos processos inconscientes que nutrem e estão por baixo dessa psique. Assim, é como cuidar de uma planta e olhar para a terra também. Ela está numa terra, ela não é só florzinha aí que você vê. Isso falou Jung. Significa uma miopia sobre o ser humano e seu destino e sentido. É não olhar para isso. Denuncia a interferência de valores da cultura cristã
industrializada, aquela cultura cristã bem assim, papinha, sabe a papinha de bebê que se vende aí? Já processada, industrializada, que está baseada em dois preceitos fortíssimos. E são colunas sobre o qual um monte de outras religiões e da cultura toda se baseia. Culpa e punição. Então você tem culpa por estar assim e você está vivendo isso porque, claro, você merece. E você se culpa depois. Não tem como a gente não cair nisso se a gente não abordar a psique e os nossos problemas humanos, psicológicos, a partir de um viés maior, de um horizonte maior, que é o sentido do ser humano e o sentido teu nesse contexto. Porque você não é um ser humano? Então, o teu sentido de vida está dentro do sentido do ser humano que está dentro dessa terra toda. Não tem como. Aí fica tudo em cima de você, nas suas costas. Porque você não fez, porque você se sabota. Quem é que se sabota? Não existe sabotagem. Existe um conflito entre valores internos. É isso que existe, um conflito entre os valores da consciência, que muitas vezes são desse tamanhinho quando existem, porque eles estão atrelados a valores culturais atrasados, que não refletem a verdade da pessoa, e o que a pessoa tem dentro. Tem um conflito. E, geralmente, 99,9% das vezes vence o interno, como todo mundo sabe. Todo mundo já tentou se controlar, já tentou se distrair para fazer outra coisa, já tentou colocar uma coisa no lugar da outra, já tentou vários modos para ficar bem, para não pensar nisso, para superar aquilo. Não é verdade que uma hora a maré traz de volta o lixo? É assim que funciona, não é porque você está bichado. É assim que funciona a psique humana. Então, essa abordagem, negócios, medicina e sucesso, fama e glória, denuncia também a ausência de uma visão humanizada, mais horizontal e recíproca, né, das dinâmicas humanas. E um vazio de profundidade. É superficial. Sendo superficial, se banaliza. É uma abordagem psicanalítica baseada no ego, vendida por egos, para egos comprarem. Só que a psicanálise é trazer o inconsciente à consciência, Freud. Então o ego, que é essencial, não pode viver em função de si próprio, porque ele não tem como ser assim, ser egoísta, egocêntrico, narcisista, potencialmente, muito provavelmente, potencialmente psicopata. Não tem como. O ego, ele existe num coletivo, né? E esse coletivo, antes de ser o externo, é dentro. São todos os outros conteúdos que nos dão a nossa estrutura, a nossa substância pessoal. E se a gente não aprender a entrar em contato com isso, a gente vai ser um ego boiando, que vai ter que se pendurar em ideologias de fora e se encaixar em alguma coisa e não vai ter de verdade uma individualidade. Você pode ser um indivíduo e não ter nenhuma individualidade. Então, a psicanálise não é um produto. A psicanálise é um método de conhecimento e, como todo método de conhecimento, quanto maior conhecimento permitir, melhor é. Por que eu falei isso várias vezes, eu chamo ao meu trabalho de psicanálise, porque a psicanálise sempre foi esse processo de trazer o inconsciente para a consciência. Como que eu interpreto aquilo que traz, que vem à tona, criou as escolas freudiana, lacaniana, junguiana, né? O que não tem nada de mal, não impedir que novos conteúdos possam emergir que modifiquem as regras. Por que não poderiam modificar as regras? Se o inconsciente é o que a gente não conhece, a gente tem que manter a cabeça aberta, mesmo quando a gente tem uma escola. Mesmo quando a gente é psicanalista de sucesso. Porque senão você não está mais fazendo psicanálise, está fazendo dogmatismo. E a psicanálise é exatamente o oposto de qualquer processo dogmático. Exatamente o oposto.
Psicanálise é a revolução do sistema, isso é Montefoschi. Essa é a psicanálise da qual eu venho, que eu trago. É revolução do sistema e é uma consequência lógica, essa conclusão, do que Jung falava com o processo de individuação. Não tem como você ficar bem se a gente não muda todo o sistema. E não tem como mudar o sistema sem você. É você que vai fazer isso. E é um micro trabalho, não é um trabalho social de revolução social. Isso já foi tentado. A humanidade já fez. E estamos numa outra fase. Não é questão se deu certo ou errado. A questão é que estamos numa outra fase. Numa fase em que entendemos, culturalmente falando, como humanidade, que se você não mudar, que se cada um de nós não fizer o seu trabalho, não tem como nenhum sistema evoluir. É isso que estamos vivendo. E quanto mais se busca fora de si as respostas, maior o vazio interno, menos luz interna, menos consciência e menos felicidade, com certeza. A psicanálise é um modo de estar no mundo. Não é, ser uma profissão é uma consequência. Se eu sou psicanalista, porque essa é a única forma, para mim, de estar no mundo de um jeito, de um modo que me reflita, que sou eu e é criativo e me permita sobreviver. Esse é o único jeito. Único jeito. A psicanálise é um processo individual, ou seja, não se faz em grupo, e é um processo que individualiza, afina e sempre mais a individualidade de cada um. E você com a tua, e você aprende, isso que seria a psicanálise, né? E que não sei o que se faz muito, mas que você aprende a se entender para além dos estereótipos através dos quais você se olha, que em primeiro lugar são aqueles que você aprendeu com a tua casa, na tua casa, com a tua família, que como quem está tentando fazer isso sabe, é muito impregnado na gente e tem que se despir disso. Não é só jogar fora, é transformar isso, se despir da camisa de força, transformar para descobrir quem você é. Psicanálise é uma teoria, mas é uma teoria aberta para a evolução da própria teoria, como qualquer ciência deveria ser, né? A ciência não é dogma. Quem vê a ciência como dogma não entendeu nada. A ciência é um processo de conhecimento, está baseado em métodos de conhecimento que está aberto para descobrir sempre novas coisas. E todo o conhecimento alcançado em ciência é questionável diante de novos dados, novas reflexões comprovadas e etc. Isso é trabalho de conhecimento. Psicanálise é pensamento crítico, reflexivo e livre. Então, não está baseado em dogmas, mas temos sim teoria. E se você quiser mudar, então mostre como fazer isso. Entendeu? Faça o teu trabalho. Está aberto. Mas tem que ser comprovado, não é na opinião pessoal. Nenhum sistema sério se baseia nisso, claro. Psicanálise também é amor, mas sem melecas, sem manipulações, porque manter um paciente, ter uma agenda cheia na base da tua sedução maternal é muito fácil, quase, é bastante, eu acho que dá, mas isso não é psicanálise também, é prender-se, né, e manter a pessoa junto com você. Agora, você pode fazer isso, isso não... Ninguém é perfeito, quero dizer, a gente está sempre em evolução. Quando a pessoa, a questão não é aquilo que você faz só, é a tua honestidade. É você estar no processo de se perceber. E isso tem que estar acima de tudo. Não o dinheiro, a fama e a glória. A psicanálise e o sistema capitalista estão em oposição, o que não significa que não tem dinheiro que role. Porque esse trabalho, esse lugar que ocupa é caríssimo. É caríssimo. E não é só em termos de dinheiro, em tudo que custa ter isso. Mas é um preço que não questiona um minuto em pagar. Agora, por que não tem a ver com o sistema capitalista? Porque o sistema capitalista está baseado nessa troca, no estímulo da demanda, né? Tem uma demanda e tem um consumo. Então, quando o psicanalista te induz a... Quando a propaganda sobre terapia está baseada na patologia, você está sendo induzido a consumir o serviço.
eu sei a resposta do teu problema e eu te vendo essa resposta. Basicamente é um processo de compra e venda. Não é psicanálise. Não é psicanálise. Agora, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa, mas o foco, quando você coloca o foco no dinheiro, você já está extraviado. Quando você coloca o foco nos valores da cultura coletiva, você já não está lá. O foco da psicanálise não é sucesso, dinheiro e fama. Psicanálise pós-junguiana e em devir é vida. É a vida inteligente com amor que a gente constrói, que a gente aprende a realizar em nós, nos libertando constantemente. Isso que é o processo de individuação. Acontece a toda hora o processo de individuação, a todos os nãos que damos, que vem de nosso profundo, a todos os sims que damos, que vem do nosso profundo, aos desafios que enfrentamos. Senão você está se enganando. E está tudo bem se isso que está bom para você. Agora, sucesso, fama e dinheiro é consequência. E vai ser consequência na medida que você merece? Não. Na medida que não sei nem que medida. Que importa a medida? Não importa. O que importa é, eu quero definir aqui, que o foco em psicanálise de sucesso, um curso de final de semana, agenda cheia. Eu vi terapeutas vendendo, em vídeos, vendendo seu curso como dizendo, fulana, tá com a agenda cheia. Tá com a agenda cheia. Uau! Isso, gente, não sei. Se alguém quiser, se esse tipo de conversa ressoar em você, você tem que segui-la, experimentá-la. Agora, se esse tipo de conversa ressoar em você, esse aqui não é lugar para você. Entendeu? Esse trabalho tem um preço alto, ainda mais porque é um trabalho que vai completamente contra o sistema. Então não tem uma empresa atrás, não tem a Coca-Cola, né? Não tem a Coca-Cola aqui me sponsorizando. E não produzo consumidores e nem psicanalista sabe tudo. Então aqui a gente está em outro planeta. É um outro planeta e é o que eu entendo como o futuro da humanidade. Um abraço a todos. Até a próxima.